Há milênios, tradições e crenças espalhadas pelo globo alertam sobre o pecado, o castigo e a eterna batalha entre o bem e o mal. No cerne dessas narrativas surge uma das figuras mais intrigantes e debatidas da história, aquele que muitos chamam de Satanás, o diabo, Lúcifer ou o adversário. Representado como grande opositor de Deus e da humanidade, sua missão seria desviar almas e instigar a rebeldia contra a autoridade divina. Mas quanto do que acreditamos saber sobre ele vem realmente dos textos sagrados? E quanto foi moldado por séculos de lendas, erros de tradução e interpretações culturais? Neste mergulho, vamos desvendar as origens, a evolução e as múltiplas faces desse personagem complexo, percorrendo escrituras e relatos que o definiram ao longo do tempo. Na Bíblia, Satanás ocupa um lugar central em diversas passagens, simbolizando a tentação, a desobediência e a resistência à vontade divina. No entanto, as Escrituras não oferecem uma biografia coesa sobre ele. Sua história é construída por fragmentos espalhados em diferentes livros, retratando um ser celestial que em algum momento escolheu se voltar contra Deus. Esses trechos são lidos de maneiras distintas por teólogos e leitores, desde sua aparição no Jardim do Éden como um enganador até sua representação como um leão rugindo no Novo Testamento. Seu papel se transforma ao longo das páginas, destacando temas como orgulho, queda e julgamento. Ao analisarmos esses relatos, é possível traçar a trajetória de Satanás na Bíblia e compreender como suas ações e características consolidaram sua imagem como o grande antagonista de Deus e dos homens. A primeira pista de sua presença aparece em Gênesis 3, com a história da serpente no Éden. Ali, o réptil persuade Eva a provar do fruto proibido, desencadeando a queda da humanidade. O texto não identifica explicitamente a serpente como Satanás, limitando-se a descrevê-la como a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Contudo, interpretações posteriores, especialmente no Novo Testamento, associam os dois, sugerindo que ele já atuava no paraíso. A serpente distorce as palavras de Deus perguntando: "Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim?" Em seguida promete que ao provar do fruto, Eva se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa manipulação revela seu papel de enganador, plantando dúvidas e incentivando a rebeldia. As consequências são devastadoras. Adão e Eva são expulsos do jardim, e o pecado e a morte entram no mundo. Embora Satanás não seja mencionado diretamente aqui, as ações da serpente refletem seu caráter posterior de tentador e corruptor. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, dois trechos do Antigo Testamento frequentemente ligados à queda de Satanás, encontramos descrições de seres arrogantes que foram derrubados de suas posições elevadas. Isaías 14, 12 e 15 traz um famoso verso sobre um personagem chamado Estrela da Manhã, ou Lúcifer, tradicionalmente interpretado como uma metáfora para a queda de Satanás. Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alvorada. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia. As palavras retratam um ser consumido pela soberba, buscando igualar-se a Deus e por isso sendo lançado ao abismo. De forma semelhante, Ezequiel 28, 12 e 17 lamenta o rei de Tiro, mas muitos enxergam ali um símbolo da queda de Satanás. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza impecável. Era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. A imagem de um ser perfeito, cuja arrogância o levou à ruína, reforça a visão tradicional de Satanás como um anjo que desafiou Deus. As referências a pedras preciosas e ao querubim ungido são vistas como indícios de seu status elevado antes da rebelião. Ambos os textos apresentam a queda como consequência da ambição desmedida. Ao tentar se colocar acima de Deus, Satanás perde tudo, transformando-se de um ser radiante em uma figura maligna. Esses relatos servem como advertência sobre os perigos do orgulho, mostrando que até os mais exaltados podem cair se buscarem um poder que não lhes pertence. No livro de Jó, Satanás assume o papel de acusador, questionando a lealdade do servo fiel de Deus. Em Jó 1, 6, 7, ele aparece entre os seres celestiais. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "De perambular pela terra e andar por ela." Aqui seu papel não é tanto de rebelde, mas o de testador da fé humana. Na conversa ele desafia a devoção de Jó, sugerindo que o homem só servia a Deus por interesse, pois havia sido abençoado com riqueza e prosperidade.
Propõe então que se essas bênçãos fossem retiradas, Jó amaldiçoaria o Criador. Deus permite que Satanás submeta Jó a provações extremas, tirando-lhe bens, saúde e família, mergulhando-o em um sofrimento profundo. Ainda assim, Jó mantém sua fé, refutando a acusação. Essa passagem destaca Satanás como um adversário que age não pela violência direta, mas pelo questionamento e pela dúvida. Em vez de confrontar Deus abertamente, ele busca minar a relação entre o divino e a humanidade, semeando desconfiança e testando a sinceridade da devoção. Esse aspecto de acusador é central em sua caracterização bíblica, mostrando que sua oposição a Deus se manifesta mais pela corrupção e pelo engano do que por um confronto explícito. No Novo Testamento, o papel de Satanás se expande, e ele passa a atuar ativamente para frustrar o plano de salvação divino. Uma das representações mais marcantes ocorre nos Evangelhos, quando ele tenta Jesus no deserto, conforme descrito em Mateus 4, 11. Satanás apresenta 3 tentações, cada uma visando um ponto fraco da missão de Cristo. Primeiro, sugere que Jesus transforme pedras em pão, dizendo: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Depois, o desafia a se lançar do alto do templo para testar a proteção divina. Por fim, oferece-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração. Cada uma dessas provações testa a obediência e o propósito de Jesus, que resiste a todas, rebatendo as palavras de Satanás com passagens das Escrituras, até que o tentador finalmente se afasta. Esse episódio ilustra a persistência e a astúcia de Satanás como enganador, capaz de usar artimanhas para desviar até os mais fiéis de seu caminho. Também reforça o tema da resistência à tentação, demonstrando que, embora poderoso, seu domínio é limitado e pode ser vencido. A luta entre Cristo e Satanás simboliza o embate eterno entre o bem e o mal, onde a fé e a determinação se mostram armas decisivas. Termo a Satã não designa um nome próprio, mas uma função: o acusador, o adversário que age dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Sua presença no conselho divino não é a de um rebelde, mas a de um servidor que cumpre um papel específico, quase como um fiscal da justiça divina. Essa figura, tão distante do demônio personificado que a tradição posterior consolidou, revela uma compreensão mais matizada do mal no Antigo Testamento. Aqui, o mal não é uma força autônoma em guerra contra Deus, mas um instrumento sob seu controle, um teste necessário para a purificação da fé. Satanás, nesse contexto, não é um inimigo absoluto, mas um agente que, paradoxalmente, serve aos propósitos divinos ao expor as fraquezas humanas e fortalecer a resiliência dos justos. A evolução dessa figura ao longo dos séculos reflete não apenas mudanças teológicas, mas também transformações culturais e políticas. No período intertestamentário, por exemplo, obras como o livro de Enoque e os manuscritos do Mar Morto começam a esboçar uma imagem mais sombria de Satanás, associando-o a anjos caídos e a uma rebelião cósmica. Esses textos, embora não canônicos, influenciaram profundamente a forma como o Novo Testamento e os primeiros cristãos interpretaram a figura do adversário. Em Enoque, por exemplo, o líder dos anjos rebeldes, Azazel, é descrito como aquele que ensinou aos homens a violência e a corrupção, uma narrativa que ecoa na posterior identificação de Satanás como o príncipe dos demônios. Essa construção gradual de um mito unificado, onde o acusador de Jó, a serpente do Éden e o rei orgulhoso de Isaías se fundem em uma única entidade, não foi um processo linear, mas sim o resultado de uma necessidade teológica, a de explicar a origem do mal em um mundo criado por um Deus bom. No Novo Testamento, essa síntese se consolida. Satanás deixa de ser uma figura ambígua para se tornar o inimigo declarado de Deus e da humanidade, o príncipe deste mundo, João 12:31, cuja derrota já está anunciada, mas cuja presença ainda é sentida como uma ameaça real. Em Lucas 10:18, Jesus declara: "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago", uma imagem que evoca tanto a queda dos anjos rebeldes quanto a vitória iminente do reino de Deus. Aqui Satanás não é mais um mero acusador, mas o arquiteto da rebelião, o tentador que oferece a Cristo todos os reinos da terra em troca de adoração. Mateus 4:8-9. Essa cena, carregada de simbolismo, reforça a ideia de que o mal não é apenas uma força externa, mas uma escolha ativa, e que a resistência a ele exige mais do que força, exige fé inabalável e discernimento. A complexidade dessa figura, no entanto, não se resume a uma simples dicotomia entre bem e mal. Satanás, na Bíblia, é também um espelho das fraquezas humanas. Sua tentação de Eva no Éden não é apenas um ato de maldade gratuita, mas uma exploração da curiosidade, do desejo de conhecimento e da ambição, traços que em si não são intrinsecamente maus,
mas que quando desvirtuados levam à queda. Da mesma forma, sua provocação a Jó não é um ataque aleatório, mas uma pergunta fundamental: será que a fé humana é genuína, ou apenas um cálculo interesseiro? Ao longo das Escrituras, Satanás funciona como um catalisador, expondo as contradições da condição humana e assim, preparando o terreno para a redenção. Sua derrota final, anunciada em Apocalipse, não é apenas o fim de um inimigo, mas a consumação de um plano divino que transforma o próprio mal em instrumento de salvação. Essa dualidade, entre o adversário que acusa e o tentador que revela, faz de Satanás uma figura fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente perturbadora. Ele não é um vilão unidimensional, mas um personagem que desafia as certezas humanas, forçando-nos a confrontar as sombras dentro de nós mesmos. Sua história fragmentada e simbólica nos lembra que o mal não é uma abstração distante, mas uma realidade que se manifesta nas escolhas cotidianas, nas pequenas concessões e nas grandes rebeliões. E, no entanto, a Bíblia não nos deixa sem esperança. Se Satanás é o símbolo da desobediência e do orgulho, Cristo é a resposta definitiva, aquele que, ao resistir à tentação no deserto, quebra o poder do engano e inaugura um novo caminho de liberdade. A vitória final, prometida em Apocalipse, não é apenas a derrota de um inimigo, mas a restauração de um mundo onde o mal não terá mais lugar, onde até mesmo a serpente, símbolo ancestral da astúcia, será esmagada sob os pés dos redimidos. Gênesis 3:15. Nesse sentido, a história de Satanás não é apenas um conto de advertência, mas um lembrete poderoso de que, por mais sombrias que sejam as forças que nos cercam, a luz da verdade e da graça sempre prevalecerá. De luz e propósito. No entanto, mesmo diante do abismo que ele próprio cavou, sua mente não se rende. Em vez de aceitar a derrota, Lúcifer ergue-se das cinzas da humilhação e declara, com uma ironia cortante: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Essa frase, tão simples quanto devastadora, encapsula a essência de sua tragédia, a recusa em curvar-se, mesmo quando a submissão significaria salvação. Milton não nos apresenta um monstro, mas um ser dilacerado pela própria grandeza. A queda de Lúcifer não é apenas um castigo divino, é a consequência lógica de sua incapacidade de reconhecer limites. Sua inteligência, outrora instrumento de adoração a Deus, torna-se agora a arma que afia sua autodestruição. Cada palavra que profere, cada argumento que constrói para justificar sua rebelião, revela uma mente brilhante aprisionada em sua própria lógica. Ele não consegue, ou não quer, enxergar que sua liberdade é uma ilusão, um espelho distorcido de sua ambição. O que ele chama de autonomia não passa de uma prisão dourada, onde o único senhor é o próprio orgulho. E é justamente essa complexidade que torna Satanás um dos personagens mais fascinantes da literatura. Milton não o reduz a um vilão caricato, mas o eleva a um espelho das contradições humanas. Quem em algum momento não questionou a autoridade? Quem nunca sentiu o peso da injustiça, real ou imaginada, e desejou desafiá-la? Satanás não é apenas o inimigo de Deus, ele é o eco de nossas próprias lutas internas, o símbolo daquilo que acontece quando a busca por liberdade se transforma em tirania sobre si mesmo. Sua história nos convida a refletir: até onde podemos ir em nome da autonomia antes que ela se torne autossabotagem? A transformação de Lúcifer em Satanás não é apenas física, mas existencial. No céu, ele era um ser de luz; no inferno, torna-se a personificação das trevas. No entanto, mesmo nesse novo reino de sofrimento, ele não se submete. Em vez disso, converte sua dor em propósito. Se não pode mais ser o favorito de Deus, será o senhor de seu próprio domínio. Sua rebelião não termina com a queda, ela se reinventa. Ele constrói Pandemônio, a capital do inferno, não como um refúgio, mas como um monumento à sua resistência. Cada pedra erguida, cada conselho convocado, é um ato de desafio, uma forma de dizer que, mesmo derrotado, ele ainda existe, ainda pensa, ainda governa. Mas há uma ironia cruel nessa determinação. Satanás acredita estar livre, mas está mais acorrentado do que nunca. Seu reino não é um império de liberdade, mas uma prisão onde ele é, ao mesmo tempo, carcereiro e prisioneiro. Milton descreve o inferno não apenas como um lugar de fogo, mas como um estado de espírito, um vazio onde a ausência de Deus é sentida como uma ferida que nunca cicatriza. E é nesse vazio que Satanás se debate, tentando preencher o abismo de sua alma com poder, vingança e, acima de tudo, a ilusão de controle. Sua jornada culmina no Jardim do Éden, onde ele tenta corromper Adão e Eva. Ali sua astúcia atinge o ápice, mas também revela sua fragilidade. Ele não é mais o anjo radiante que desafiou o céu, é um ser marcado pela queda, cuja beleza agora esconde uma alma corrompida. Mesmo assim, sua eloquência é irresistível.
Ele seduz Eva não com força bruta, mas com palavras com a promessa de que ela pode ser como Deus. Nesse momento, Satanás não é apenas o tentador, ele é o reflexo de nossa própria ambição desmedida, o sussurro que nos diz que podemos ser mais do que somos, mesmo quando esse mais nos destrói. A genialidade de Milton está em nos fazer sentir compaixão por Satanás, mesmo quando reconhecemos sua culpa. Ele não é um demônio sem rosto, mas um ser que amamos odiar, ou odiamos amar. Sua queda é a nossa queda, sua rebelião é a nossa rebelião, e seu sofrimento é o espelho de nossas próprias batalhas contra o orgulho, a inveja e o desejo de poder. Ao final, Satanás não é apenas um inimigo de Deus, ele é um lembrete de que o mal muitas vezes não vem de fora, mas de dentro, das escolhas que fazemos quando confundimos liberdade com autodestruição. E é por isso que sua história ressoa tão profundamente. Ela não é apenas um conto sobre o diabo, é uma narrativa sobre a condição humana. Satanás não é um monstro distante, mas um espelho que nos confronta com nossas próprias sombras. E ao olharmos para ele, somos forçados a perguntar: até onde iríamos em nome de nossa própria vontade? O que estaríamos dispostos a sacrificar para não nos curvarmos? A resposta, como Milton nos mostra, pode ser mais terrível do que imaginamos. De luz e beleza. Em uma das passagens mais célebres de Paraíso Perdido, Lúcifer reflete: para onde quer que eu fuja, é o inferno. Eu mesmo sou meu inferno. Essas palavras capturam a essência de seu sofrimento internalizado. O inferno não é mais apenas um lugar de punição. Ele se tornou parte de sua própria essência. Ao rejeitar Deus no céu, Lúcifer alterou sua natureza de forma irreversível, condenado não só pelo ambiente que o cerca, mas pela consciência de que se transformou em uma criatura de trevas e desespero. Esse momento de introspecção marca sua metamorfose em Satanás, um ser definido pela amargura, pelo ressentimento e por um orgulho inflexível que o impede de expressar qualquer arrependimento genuíno. Sua reação à queda é um emaranhado de remorso e desafio. Ele reconhece a dor que suas escolhas infligiram a si mesmo e aos seus seguidores, mas não consegue se humilhar para admitir o erro. O mesmo orgulho que o impeliu a desafiar Deus agora o aprisiona, impedindo de buscar reconciliação. Em vez disso, ele racionaliza seu novo papel, proclamando que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Essa frase, ao mesmo tempo grandiosa e trágica, revela sua recusa em aceitar qualquer forma de subordinação, mesmo que isso signifique governar um reino de sofrimento. Milton apresenta essa justificativa como uma espécie de autoengano. Lúcifer convence a si mesmo de que seu domínio sobre o inferno é uma vitória, quando, na verdade, não passa da consumação de seu orgulho e de sua ambição autodestrutiva. Sua transformação em Satanás é, assim, ao mesmo tempo comovente e um alerta. Ao conceder a Lúcifer momentos de introspecção e lucidez, Milton permite que o leitor sinta empatia por seu sofrimento, mesmo reconhecendo as falhas que o levaram à ruína. Sua recusa em se arrepender e sua aceitação da nova identidade como Satanás ilustram as consequências trágicas de um orgulho intransigente. Sua queda não é apenas um castigo imposto por Deus, é o resultado de suas próprias escolhas e de sua recusa em aceitar limites. Nesse sentido, Lúcifer encarna o conceito aristotélico do herói trágico, um personagem cujas maiores virtudes se convertem em sua perdição. No cerne da narrativa de Lúcifer em Paraíso Perdido está uma questão filosófica fundamental: a natureza do livre-arbítrio e suas implicações para a justiça divina. O Deus de Milton concede a Lúcifer e aos demais anjos a liberdade de escolher entre obediência e rebelião. Esse dom da autonomia é central em sua teologia, pois ressalta a responsabilidade que acompanha a liberdade. Deus declara: eu o fiz justo e reto, suficiente para permanecer, embora livre para cair, enfatizando que a queda de Lúcifer não foi uma consequência inevitável de sua criação, mas uma escolha deliberada. Milton explora, assim, os limites do livre-arbítrio através de seu personagem, levantando questões profundas sobre a relação entre autonomia e autoridade. A rebelião de Lúcifer pode ser vista como um teste extremo dessa liberdade. Ao desafiar Deus, ele exerce sua autonomia em sua plenitude, mas também arca com as consequências de sua decisão. Milton sugere que o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Ele confere ao indivíduo o poder de moldar seu destino, mas também o responsabiliza por seus atos. A queda de Lúcifer, portanto, não é apenas um castigo infligido por um Deus vingativo, é o desdobramento lógico de suas próprias escolhas. No entanto, Milton complica essa visão ao introduzir a questão do conhecimento divino. Se Deus é onisciente, teria ele previsto a rebelião de Lúcifer?
E nesse caso, Lúcifer possuía verdadeiramente livre-arbítrio, ou estava apenas cumprindo um papel predeterminado no plano divino? O poeta não oferece respostas fáceis. Em vez disso, deixa a tensão entre autonomia e predestinação em aberto, refletindo a complexidade dos debates teológicos sobre livre-arbítrio e justiça divina. A rebelião e a queda de Lúcifer ilustram o paradoxo da liberdade em um universo governado por um ser onipotente e onisciente. Sua história levanta uma pergunta incômoda: pode existir verdadeira autonomia dentro de uma estrutura de autoridade divina, ou todo ato de rebelião acaba por reforçar a ordem que busca subverter? Ao longo de Paraíso Perdido, a trajetória de Lúcifer revela as consequências devastadoras de uma ambição desmedida e da teimosia. Seu desejo inicial por igualdade e autonomia, embora aparentemente nobre, é gradualmente corrompido pelo orgulho e pelo ressentimento. Quando finalmente se assume como Satanás, sua ambição já não busca liberdade genuína, mas se converte em uma força destrutiva que o consome. Ele não almeja mais a emancipação, mas a vingança, a corrupção da criação divina, mesmo que isso signifique infligir sofrimento a si mesmo e aos outros. Em sua busca por retaliação, Satanás se torna a personificação da autodestruição. Seu plano de corromper a humanidade, a mais recente criação de Deus, é um ato de desafio que apenas aprofunda seu isolamento e sua miséria. A ambição que antes visava a igualdade e a autodeterminação o arrasta para um caminho de malícia e desespero. A trajetória trágica de Lúcifer serve como um alerta sobre os perigos de uma ambição sem freios. Ele encarna o potencial de grandeza que habita em todos os seres, mas também as consequências devastadoras de permitir que o orgulho ofusque a humildade e a autoconsciência. A representação de Satanás em Paraíso Perdido teve um impacto profundo na compreensão coletiva do mal, borrando as fronteiras entre a imaginação literária e o texto bíblico. A genialidade de Milton ao retratar Satanás como uma figura trágica, eloquente e ambiciosa que desafia Deus, moldou de forma indelével a concepção ocidental do diabo. Muitos leitores assumem que Paraíso Perdido se baseia em descrições bíblicas, levando à crença generalizada de que a imagem de Satanás como um anjo caído, orgulhoso e rebelde provém diretamente das Escrituras. Contudo, grande parte do que Milton apresenta, os monólogos interiores de Satanás, suas motivações complexas, sua famosa declaração de que é melhor reinar no inferno do que servir no céu, é fruto de sua invenção poética, não da narrativa bíblica. Satanás é retratado como um líder carismático, ferozmente independente e disposto a suportar o sofrimento eterno antes de se submeter à autoridade divina. Essa caracterização confere profundidade e humanidade ao personagem, transformando-o em um anti-herói cativante, em vez de um símbolo unidimensional do mal. O texto bíblico não explora os pensamentos ou emoções de Satanás com tal riqueza de detalhes, nem o apresenta como um herói trágico dotado de qualidades nobres. Ainda assim, a exploração que Milton faz da psique de Satanás e das questões filosóficas em torno do livre-arbítrio e da rebelião se enraizou na cultura popular, moldando a percepção do diabo como uma figura complexa que desafiou a ordem divina. Essa fusão entre o Satanás de Milton e o Satanás bíblico teve repercussões duradouras, e distorções profundas na compreensão do diabo tal como ele é retratado nas Escrituras. Muitos acreditam erroneamente que a eloquência de Satanás, seu conflito interno e sua ambição trágica fazem parte do registro bíblico original, quando, na verdade, esses elementos são fruto da genialidade criativa de Milton. A Bíblia, embora apresente Satanás como tentador, enganador e adversário, nunca oferece o retrato psicológico detalhado e multifacetado que encontramos em Paraíso Perdido. O resultado? A reinterpretação poética de Milton se fundiu de tal forma à figura do diabo no imaginário coletivo que hoje é quase impossível dissociar uma da outra. Essa fusão transcendeu as páginas do épico, moldando a arte, a literatura e até mesmo a teologia, consolidando uma visão de Satanás que é tanto literária quanto religiosa. Esse fenômeno revela o poder avassalador das narrativas em esculpir a memória cultural e a maneira como a literatura pode redefinir nossa leitura dos textos sagrados. Tanto a Bíblia quanto o Paraíso Perdido exploram temas como rebelião, orgulho e as consequências trágicas de desafiar a autoridade divina, mas divergem radicalmente na profundidade e na construção do caráter de Lúcifer. Na Bíblia, sua figura é ambígua, fragmentada, surgindo em passagens esparsas, principalmente em Isaías, Ezequiel, nos Evangelhos e no Apocalipse. Nessas breves menções, ele é retratado como um ser de ambição desmedida, que aspira a se elevar acima de seu lugar designado, culminando em sua queda.
Contudo, as escrituras oferecem pouquíssimos vislumbres de suas motivações ou conflitos internos, deixando um vasto terreno aberto à especulação. Foi essa ambiguidade que, ao longo dos séculos, alimentou debates teológicos e interpretações culturais, pavimentando o caminho para obras como a de Milton. Em Paraíso Perdido, o poeta inglês transforma o Lúcifer bíblico, enigmático e quase abstrato, em um protagonista trágico de carne e osso. Enquanto nas escrituras suas motivações são apenas sugeridas, Milton mergulha fundo em sua psique, expondo seu orgulho ferido, sua ambição desmedida e a luta contra seus próprios limites. A célebre declaração, melhor reinar no inferno do que servir no céu, sintetiza sua relação complexa com a autoridade e a autonomia, um conceito apenas esboçado na Bíblia. Milton ainda lhe concede momentos de introspecção e arrependimento, revelando as consequências emocionais e psicológicas de sua rebelião. Essa riqueza de detalhes torna Lúcifer não apenas compreensível, mas quase simpático, permitindo que o leitor se identifique com sua trajetória trágica, mesmo reconhecendo as falhas que o levaram à ruína. Outra diferença marcante entre as duas representações está na abordagem do livre-arbítrio e da responsabilidade. A Bíblia sugere que o orgulho de Lúcifer o leva à rebelião, mas não explora as engrenagens internas dessa escolha. Em Paraíso Perdido, porém, o livre-arbítrio é um tema central. Milton apresenta a queda de Lúcifer como um ato deliberado de autonomia, refletindo suas próprias inquietações filosóficas sobre a natureza da liberdade. Deus concede a Lúcifer e aos demais anjos a capacidade de escolher seus caminhos, mas a queda demonstra as consequências de usar mal esse domingo. A ênfase de Milton no livre-arbítrio adiciona uma camada de complexidade moral, convidando o leitor a questionar: a queda de Lúcifer era inevitável ou ele poderia ter escolhido outro destino? No fim das contas, enquanto a Bíblia retrata Lúcifer como um símbolo de advertência contra o orgulho e a rebelião, Paraíso Perdido o transforma em um anti-herói fascinante, profundamente falho, mas irresistivelmente humano. Ao expandir os temas bíblicos e adentrar os conflitos internos de Lúcifer, Milton cria uma narrativa que ecoa a eterna tensão entre ambição e humildade, autoridade e autonomia. Juntas, essas representações mostram como Lúcifer evoluiu de uma figura simbólica nas escrituras para um personagem que dialoga com as lutas universais da condição humana, uma metamorfose que reforça o poder da interpretação e da adaptação na construção de nossos mitos e valores morais. A história de Satanás, seja como rebelde, herói trágico ou encarnação do mal absoluto, nos desafia a repensar os limites entre o bem e o mal, a liberdade e a fé. Se essa imersão nas sombras despertou sua curiosidade, não deixe de acompanhar nossas próximas explorações sobre os mistérios e mitos que moldam nosso mundo. Até lá, continue questionando, continue investigando, afinal, são nas narrativas mais obscuras que muitas vezes encontramos as verdades mais luminosas.